Moisés, escolhido por Deus, ele guia seu povo da escravidão à liberdade. Mas qual é a verdade por trás do livro do Êxodo? 10 pragas terríveis assolaram o Egito há 3.000 anos. Existe uma força capaz de dividir o Mar Vermelho? A ciência por trás do Êxodo, para explicar o mistério bíblico. A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões de pessoas, cheia de milagres e mistérios. Novas descobertas tecnológicas sugerem que alguns dos incríveis milagres são baseados em fatos reais. A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia? A Bíblia, Mistérios Revelados, Êxodo. O livro do Êxodo é uma história de milagres e liberdade. Narra a história de Moisés, que pede ao faraó egípcio que liberte os hebreus escravizados. Após pragas e desastres, o povo hebreu sai para a liberdade. E é quando Deus divide o Mar Vermelho. A história atinge o apogeu com a entrega dos 10 mandamentos, as leis de Deus, no alto da montanha sagrada. Essa saga é a pedra fundamental de 2 das maiores religiões do mundo. A narrativa do Êxodo é o fundamento do judaísmo e do cristianismo. É literalmente a história de perdedores que enfrentam a opressão, livram-se dela e se denominam o povo escolhido. Mas será que essa história é uma lenda religiosa? Ou existe algum indício de que essa narrativa fantástica de milagres e mistérios tenha mesmo acontecido? Há tempos, o Êxodo é considerado uma importante narrativa espiritual, rica em significado religioso, mas impossível de ser provada. Porém, novas descobertas na ciência revelaram indícios surpreendentes de que a história de Moisés e seus milagres incríveis pode estar embasada em fatos históricos e científicos. Qual é a ciência por trás dessas histórias bíblicas de milagres? Para investigar esta questão, temos que começar com o único texto que existe: o livro do Êxodo da Bíblia hebraica. A história começa com o povo hebreu escravizado no Egito. A Bíblia não menciona a data deste período, e entre as descobertas da arqueologia egípcia, não há menção a escravos hebreus. Entretanto, há um indício que pode estabelecer o cronograma para a história de Moisés e o Êxodo. No Museu Egípcio do Cairo, alguns dizem que existe um sinal. Uma evidência física que pode provar a veracidade dessa história épica. Esta placa de pedra é chamada Estela de Merneptah, uma referência ao faraó que governou o Egito entre 1224 e 1211 a.C. A estela exulta as muitas conquistas do faraó. E na base da placa de 30 centímetros, os hieróglifos trazem uma afirmação surpreendente. Israel está destroçado. Trata-se da primeira menção inquestionável da palavra Israel. Claro que os vitoriosos sempre dizem que destruíram tudo. O que não significa que a coisa deixou de existir. Mas isso mostra que a terra de Israel já existia naquela época. Comparando a linha do tempo egípcia com a bíblica, a data do Êxodo começa a surgir. A Bíblia relata que Israel foi estabelecido 40 anos após os acontecimentos descritos no livro do Êxodo. Se a estela estiver correta, então isso demonstra que os hebreus estavam vivendo na Terra Prometida, a terra de Israel, por volta de 1211 a.C.,
Portanto, o êxodo deve ter acontecido antes dessa data. Não há outra menção de Israel ou escravos hebreus nos registros egípcios. E a Bíblia não menciona o nome do faraó que governava o Egito no tempo de Moisés. Mas a Bíblia nos diz o que os hebreus estavam fazendo no Egito. E isso pode ser a chave para a descoberta de mais evidências. O livro do Êxodo diz: reconstruíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Rameses. Será que essas duas cidades podem ser encontradas? Caso possam, isso nos daria mais indícios da escravização dos hebreus e do êxodo. Escavações recentes no Egito revelaram o palácio de um faraó com enormes estátuas, onde atualmente fica a cidade de Cantir. Os hieróglifos antigos dizem que é a cidade de Ramsés, Pi-Ramsés, cujo nome coincide com os das cidades construídas pelos hebreus na Bíblia. Arqueólogos acreditam que a cidade foi construída por volta de 1280 a.C. Será que estas pedras foram utilizadas pelos escravos hebreus do Êxodo? Se esta for mesmo a cidade mencionada na Bíblia, então é possível identificarmos o faraó do Êxodo. A construção foi feita por Ramsés II. E Ramsés II provavelmente iniciou seu reinado por volta de 1280 a.C. Isso nos dá uma cronologia para o Êxodo em algum momento entre a construção da cidade de Ramsés em 1280 a.C. e a conquista de Israel pelo faraó Merneptah por volta de 1211 a.C. Durante este período, a Bíblia diz que os egípcios temiam que os escravos hebreus se rebelassem. Por isso, costumavam assassinar todos os filhos homens dos escravos. Com uma exceção. Segundo a Bíblia, a mãe de Moisés era hebreia. Para salvar a vida de seu filho, ela colocou a criança num cesto de papiro e o lançou nas águas do rio Nilo. Por sorte, a cesta e a criança foram encontrados pela filha do faraó. A Bíblia diz: ela o adotou por seu filho e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. O nome Moisés, em hebraico, significa retirado, salvo. E reflete o fato de que Moisés foi retirado do berço nos juncos pela filha do faraó. Esse é o motivo do nome. Mas o nome Moisés pode nos dar outra pista para a história, pois Moisés não é um nome hebreu. A palavra como a pronunciamos, Moisés, significa filho de, em egípcio. Tome como exemplo Ramsés, que significa filho do deus do sol, Amon-Ra. Ou Tutmés, filho de Tut, deus da sabedoria. Uma das formas de entender o nome de Moisés é que ele foi batizado como filho de um dos deuses egípcios. Mas assim que passou a acreditar no Deus único de Israel, ele abriu mão desse nome e usou somente Moisés. Quando se tornou adulto, Moisés testemunhou seus irmãos hebreus escravizados pelos egípcios. Segundo a Bíblia, quando Moisés viu um egípcio maltratar e matar um de seus irmãos hebreus, vingou-se e matou o homem. A ação tempestuosa não só mudou sua vida, mas teve influência no destino de todo o seu povo. A Bíblia diz: Moisés fugiu para longe do faraó e se refugiou nas terras de Midian. A verdadeira localização de Midian é um mistério, mas foi lá que Moisés supostamente teve seu primeiro encontro com Deus.
No livro do Êxodo, Moisés deixa o Egito após assassinar um feitor cruel. Segundo as Escrituras, Moisés buscou refúgio em Midian, cuja localização exata nunca foi clara. Estudiosos costumam localizar Midian em algum ponto da Península do Sinai, no Egito. A Bíblia diz que Moisés fez a primeira visita ao sagrado Monte Sinai quando estava exilado. Se o Monte Sinai fica na Península do Sinai, então Midian também devia ficar lá. Além disso, a península se estende pelo Golfo de Suez, longe o bastante do Egito, para servir de refúgio para um assassino fugitivo. Mas o professor Colin Humphreys, da Universidade de Cambridge, discorda. Ele acha que Midian não fica onde muitos acreditam. Para isso, se apoia nos grandes exploradores britânicos do século XIX. Se analisarmos todos os exploradores que passaram por lá, como Philby, Sir Richard Burton, todos localizam Midian do lado leste do Golfo de Aqaba. Antigos mapas de rotas comerciais descrevem uma terra chamada Madian, onde fica a Arábia Saudita. Os primeiros escritores cristãos falavam de uma terra chamada Madian, ou Midian, a leste do Mar Vermelho. Sendo um assassino fugitivo, Moisés deve ter viajado quase 500 quilômetros para ir do Egito até Midian. A Bíblia diz: "E o Senhor apareceu para ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que a sarça ardia sem se consumir." A sarça ardente é uma imagem estranha de Deus. Tão estranha e específica que alguns cientistas acreditam que pode ser baseada em fatos. Arbustos não pegam fogo espontaneamente, a não ser em certas regiões. Se houver um duto vulcânico debaixo de um arbusto, aí o gás quente pode subir e o arbusto vai pegar fogo. Dutos vulcânicos são pequenas fissuras acima de áreas vulcanicamente ativas. Eles liberam gases extremamente quentes e inflamáveis, o suficiente para causar a combustão de um arbusto. Na verdade, a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não era consumida. E apenas um arbusto na região do Egito se encaixa nessa descrição. Esta é uma acácia. E há um duto vulcânico no chão e gases vulcânicos subindo. E se eles se inflamarem, vão envolver o arbusto. Para testar a teoria, nossa equipe direcionou uma chama de gás propano a uma acácia. A mais de 90 graus, a chama é invisível. E o arbusto queima aparentemente sem motivo. Seu tronco aos poucos se torna carvão. Está queimando, mas não se consome, como na descrição bíblica. Se a sarça ardente foi resultado dos gases liberados por um duto vulcânico, isso ajuda a localizar a misteriosa terra de Midian. Nem o Egito nem a Península de Sinai são vulcanicamente ativos. Os vulcões mais próximos ficam aqui, nas cadeias montanhosas da Arábia Saudita, na Grande Fossa Africana. Esta pode ser a localização de Midian e da sarça ardente. E a localização é importante, porque Moisés se lembrará dela quando comandar a libertação de seu povo. Quando Deus fala dentro da sarça ardente, diz para Moisés voltar ao Egito e liderar os escravos hebreus para a liberdade. Moisés volta para sua terra de origem, onde procura o faraó e diz: "Deixe meu povo ir."